poder estar não nesta casa, mas nesta igreja pela segunda vez, né? Mais uma vez feliz por poder entrar por essas portas e ser bem recebido ali pelo nosso irmão Jamil, pelo nosso irmão Paulinho, prazer revê-lo, né? Quase me contagiou com esta alegria. Nós fomos bem recebidos. Então, irmãos, quando a gente é bem recebido em um lugar, é vontade de nós voltarmos, né? Então, eu louvo a Deus pela oportunidade de poder ser recebido pelos irmãos aqui neste lugar, tá? E vendo alguns irmãos, alguns amigos, né? Está ali o Hudson, nosso amigo, né? Está aqui seu amigo também lá da ração, Deus abençoe, da loja. É bom ter você, a irmã Leia também está aí conosco, tá bom? Quer dizer para os irmãos que eu sou, para quem não me conhece, eu sou pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Vila São José. Meu pastor presidente se chama Elias Amorim, né? E a Rubenita, ela é esposa do pastor José Antônio, que está pastoreando a congregação ali de nossa igreja, né? Em Canaã. Então, é a irmã do pastor Joel, né? Da Vila São José, mas ministrando uma igreja, congregação nossa. Então, estamos ali no Ministério de Vila São José já há 39 anos. O que nós temos, o que eu tenho de casado com a minha esposa, eu tenho de Vila São José, né? 39 anos, que essa mulher me atura, né? E graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Prazer em ver também nosso irmão Adalto, tanto tempo a gente meu cunhado, né? O irmão Benalva, também é família, né? Estamos tudo família, então nós louvamos a Deus. Meus irmãos, o tempo está bem adiantado, mas eu quero dizer para os irmãos que nós vamos tentar ser sucinto, tá? Por causa das jovens. Então, quero parabenizar a igreja pelo 6º aniversário, né? 6 anos, 6 é o número do homem, né? Em que Deus se alegrou de ter feito, não é verdade? Mas depois Deus se alegrou mais ainda de ter feito a mulher, mais do que o homem, né? Podemos dizer assim. Abra sua Bíblia no livro tema. Onde é que está o livro tema da igreja, do culto, da festa? Vamos ler, irmãos. A partir do versículo 18 até o último versículo. Amém? Eu quero ler com a igreja assim como a gente faz lá nos pastor José, nos Corritos, tá? Assim como nós fazemos lá na nossa igreja. Eu vou ler um versículo, depois você lê outro, eu leio um versículo, você lê outro, expansivo, né? Vamos lá, versículo 18. E eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vocês. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra será desligado nos céus. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era Jesus o Cristo. Só isso aqui, irmãos, tá bom? Vamos parar aqui. Poder sentar. Glória a Jesus. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né, que a família foi feito. Parabenizando mais uma vez o pastor Josué, ao ministério e toda a igreja, né, por esse momento de festividade, aludindo ao sexto aniversário desta igreja. Os irmãos escolheram um tema muito propício, um tema muito bom, né, para o momento que nós estamos vivendo, não dizendo que a Bíblia ela é vencida ou que data de vencimento, não. A Bíblia sempre é a Bíblia mesmo, a mesma, tá? E nós louvamos a Deus por esse tema. Estava bastante preocupado porque peguei esse final de semana uma virose muito brava, né? De virose de
resfriado, garganta começou a inflamar. Falei, Senhor, e agora? Como é que eu vou pregar, Senhor, na igreja? Comecei a orar a Deus, né? Aí Ruth fez lá um negócio com um chá lá, meio doido lá. Eu tomei um chá doido, né? Com a bênção de Deus, e estamos aqui em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá para a palavra então. Igreja, irmãos. No grego, a igreja, ela tem o título de eclésia. O que é eclésia? Eclésia, tirado de dentro para fora. Ou seja, um povo tirado lá de dentro do mundo, um povo tirado do pecado, um povo tirado do fracasso, um povo tirado da perdição eterna, para que receber a salvação e seguir a Cristo Jesus. Então eu quero dizer para vocês nessa noite que você é a eclésia de Deus. Você é o povo tirado de dentro para fora. A Bíblia, irmãos, não está falando de uma eclésia, uma igreja fixada, ou uma igreja física, uma igreja de 4 paredes, composta de cimento, pedra, ferro, areia. A Bíblia não está dizendo que esta é a eclésia. A Bíblia está dizendo que a eclésia é o povo junto, é o povo reunido, recebendo a mensagem do Senhor nosso Deus. Esta é a eclésia. Paulo, Pedro fala, irmãos, lá de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro fala: e vós sois geração eleita, geração tirada de fora, para aqui pregar o Evangelho. Pedro está falando da geração, irmãos, do seu tempo. E como a Bíblia, ela não envelhece, como a Bíblia, ela não perde o tempo de validade, nós também somos a geração de Pedro. Vou tossir muito, tá, irmão? Mas se você continuar orando, vai meu pai tossir. Glória a Jesus. Vamos lá. Jesus, ele veio das regiões de Cesareia. Jesus trabalhava, irmãos. Jesus andava. Jesus, 100% homem, 100% Deus. 100% homem, trabalhando. 100% Deus, trabalhando. 100% homem, andando de cidade em cidade, pregando e ensinando o Evangelho do Reino. E Mateus descreve aqui Jesus como vindo das regiões de Cesareia de Filipe. E Jesus está incomodado, irmãos, com uma situação. Está incomodado com a situação. Porque o pessoal daquela época não sabia quem era Jesus. Nos dizia: tu és João Batista. Outros diziam: tu és Elias. E outros falavam: tu és Jeremias. Tu és um dos profetas. E Jesus está incomodado com aquela situação. E Jesus agora ele pensa assim: vamos pensar assim. Eu não quero saber mais do que as pessoas dizem ou pensam que eu sou. Eu quero saber agora
da minha igreja. O que a minha igreja diz que eu sou? O que a minha igreja diz que eu sou? E Jesus se ajuda com os seus discípulos e ele diz assim: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Oh, aleluia! Você é casa de Deus? Aleluia! O que você diz que Deus é? O que Deus é para você? Oh, glória! Você vai dizer: Deus é maravilhoso, Deus é conselheiro, Deus é o príncipe da paz, Deus é o leão da tribo de Judá, Deus é aquele que move montanhas para abençoar a sua igreja. Quem é Deus para você? Deus é o Todo-Poderoso! Oh, aleluia! Deus está junto com os seus discípulos. Ele pergunta: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Como que vocês me conhecem? Como que vocês me identificam? Oh, aleluia! Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Olha aí a minha igreja, olha aí a minha igreja, olha aí a minha igreja, olha aí o povo que foi tirado de dentro para fora. Jesus se alegra, irmãos. Jesus se alegra. E Jesus diz: Pedro, tu és Pedro. Aleluia. Pedro, tu és Pedro. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A eclésia não é edificada em homem, a eclésia não é edificada em projeto maligno, a igreja não é edificada entre bens materiais, a igreja é edificada em Cristo Jesus nosso Senhor. Oh, aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos pensar assim. Não está na Bíblia, mas vamos pensar assim. Deus fez o homem no sexto dia. Não foi isso? Botou o homem santo, puro, lá no jardim. Aí os irmãos sabem da história, né? O homem, primeiro Adão pecou, errou, e agora tudo está acabado. O que vai se fazer agora? O que vai se fazer agora? Se o primeiro homem errou, saiu de laço das orientações de Deus, errou. O que está agora propício para o homem é a perdição eterna. A Bíblia diz que todas as tardes Deus vinha ao jardim do Éden e Deus chamava por Adão, e Adão atendia a Deus, e era uma conversa no jardim do Éden, uma conversa de amigo, e todas as tardes Deus vinha. Mas teve uma tarde que Deus veio e disse: Adão, e nada, Adão, e nada, Adão, e nada. Depois de muito Deus insistir, Adão fala: estou aqui, Senhor. Aqui aonde, Adão? Estou aqui atrás.
correntes atrás da luz. Por quê? Porque eu estou nu. Mas homem, quem te fala que tu estás nu? Oh meu Deus, aí Adão, irmãos, acusa Deus e acusa sua mulher. Adão faz duas acusações. Oh Deus, a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Pronto, irmãos, Deus agora pega o casal, lança fora do jardim do Éden, bota os anjos com a espada flamejante na frente do jardim do Éden. Porque, irmãos, para guardar as entradas do jardim do Éden, porque lá no jardim do Éden tinha a árvore, né, da vida, a árvore da vida. Poderia ser que Adão e Eva voltassem e comessem da árvore da vida, aí seria muito ruim para nós, a gente viver a vida eterna sofrendo. Para resumir, um perdeu o contato com Deus, e Deus agora perde o homem. O que fazer? Tem mais o que fazer. Gerações e gerações vão vir através de Adão, e as gerações estão tudo condenadas a viver eternamente junto com o adversário, junto com o diabo. Mas, irmãos, quando você pensa que o teu problema não tem solução, Deus entra com a solução. Quando você pensa que nada vai acontecer, Deus diz assim: eu não dei ainda a última palavra, quem dá a última palavra sou eu. Deus planeja alguma coisa para poder salvar a humanidade que viria. Aí Deus lança, irmãos, a primeira promessa na Bíblia. Deus lança a primeira promessa na Bíblia da semente, Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher nascerá e esse esmagará a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o seu calcanhar. Oh, aleluia! Mas aí vamos pensar assim. Aí vem Noé. Eita, Noé vai salvar a humanidade. Noé é aquele que nasceu da semente da mulher. Também não foi. Noé errou, pecou, morreu. Aí foi vir Abraão, Jacó, Ló, Isaac, veio os patriarcas, Moisés, veio os profetas, veio os reis, né? Veio, né, os sacerdotes, todos eles morreram. E agora, o que vai acontecer? A promessa de Deus não vai se cumprir. Deus prometeu e não vai se cumprir. Quem eu pensando assim, o diabo dizendo: não vai se cumprir esta promessa, porque todos eles morreram. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Mas quando você vai para o livro de Isaías, você vê uma reunião no céu e você encontra Deus perguntando assim: quem há de ir? E um grande silêncio no céu, não se responde nada. Quem há de ir? Deus está perguntando: quem há de ir? Serafins, os anjos todos ali, ninguém. De repente chegou uma voz lá no final: envia-me a mim. Eita! Aí, irmãos, o verbo, a palavra de Deus diz: envia-me a mim. Eu irei fazer esta promessa se cumprir, meu Pai.
irmão sabe da história, vai encurtar a história, os irmãos sabem. O Espírito Santo encontra Dácia e Maria. Mas Jesus é que começa a ser gerado em Maria. Oh, glória. E o diabo está lá. Eu estou pensando assim nessa pregação. E o diabo está dando festa. Reuniu o inferno, reuniu os demônios, reuniu as casas de demônio. E diz: olha, todos eles morreram. Esse aí que vai vir também vai morrer. Você vai pensar: oh, esse aí vai morrer. Eu estou pensando assim, mas. Oh, aleluia. Jesus nasce. Ele quer logo matar Jesus. Deus fala: José, Maria, pega o menino e foge para Belém. Vai lá para Belém, porque Herodes quer matar o menino. Foi isso? Passou um tempo lá. Agora volta José e Maria, porque o Herodes já morreu. O diabo quer matar Jesus antes do tempo, irmãos. O inimigo quer matar Jesus antes do tempo. Oh, glória. Não conseguiu matar. Outras investidas para matar Jesus. Ele não conseguiu matar. Com 12 anos Jesus faz a pregação no templo ensinando os doutores. De 12 anos para 30 anos a Bíblia não fala mais de Jesus, nos atos de Jesus. Por que, pastor, que a Bíblia não fala mais de Jesus? Sabe por quê, irmãos? Porque a função sacerdotisa, a função do sacerdote começava aos 30 anos. E na lei sacerdotal, Jesus não poderia ingressar no ministério antes de 30 anos. E a Bíblia diz que quando chega a 30 anos, vamos pensar assim, Jesus é consagrado ao ministério. 30 anos. E a perseguição continua. Jesus começa o seu ministério com 30 anos. E o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho em Caná da Galileia num casamento que nem era da igreja, nem era eclésia, um casamento que ele foi convidado. Jesus era popular, irmãos. Jesus era popular. E o primeiro milagre que ele faz é transformar a água em vinho. Jesus fez um milagre. Jesus fez muito milagre. O maior dos milagres de Jesus foi em Cafarnaum. E Jesus foi continuando. Quando está no final, irmãos, da sua... Ele sabe que ele vai morrer. Os algozes estão ali para matá-lo. E Jesus, no seu último ensinamento, diz: olhem, vocês que creem em mim, eu quero dizer para vocês que vocês vão fazer obra maior do que eu faço. As obras vocês vão fazer maior do que eu faço. Como assim? Milagres? Não, Jesus não está falando de milagre. Jesus está falando assim: eu tive só 3 anos de ministério, só tenho 3 anos de ministério. Vocês têm 20, 30, 40, 50, você vai ter 50 anos de ministério. Então vocês vão trabalhar mais do que eu. Ô glória! E se eu for dizer para vocês aqui, irmãos, o que vocês têm a receber de Deus pela obra que vocês fazem pela igreja do Senhor. Se eu for dizer aqui, o tempo vai ser pouco para falar aqui. Os galardões que vocês vão receber, quem faz a obra do Senhor, ó glória! Mas vamos voltar aqui para Jesus. Você sabe da história? O soldado foi lá prender Jesus. Primeira vez, o soldado cativo no chão. Segunda vez, o soldado caiu no chão. E o traidor falou assim para o soldado: olha só, aquele que deu um beijo, pode pegar que é Jesus. E aconteceu isso. Ele deu um beijo no Senhor Jesus e falou: vocês fazem o que vocês têm que fazer, estou pronto. Jesus foi preso. Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário? Não! Que é isso, pastor? Não vai vendo heresia? Jesus não começou a perder o seu sangue na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus começa a perder o seu sangue na rua do Gólgota. No momento que ele é preso, ele começa a ser espancado. 41 menos uma chicotada com
pendurado em cada ponta do chicote, e ali comia nas costas de Jesus. Jesus já perdeu sangue, chegou na cruz do Calvário. Jesus é pendurado na cruz do Calvário. Lembra de Gênesis 3,15? Lembra? Olha aí, irmãos, a serpente feriu no calcanhar de Jesus. Jesus está pendurado na cruz, com as suas mãos furadas, com os seus pés furados, com a sua costela furada, 25 centímetros, aonde a lança entrou nas suas costelas, e ali o diabo, a serpente, fere Jesus. Acabou. A festa continua no inferno. Salgadinho, Coca-Cola, Fanta, laranja, Fanta, uva, bolo à vontade no inferno, porque Jesus morreu. Está vendo aí? Jesus morreu. Aí não tem esse negócio de o homem ser redimido, não tem esse negócio de salvação para o homem, não tem. Jesus morreu. Oh, mas o diabo sabia que a morte de Jesus não era eterna. Voltando um pouquinho atrás, uma vez alguém levou Jesus ao templo. Jesus, olha que templo bonito, Jesus. Olha que coisa linda. Jesus fala assim, ó, muito bonito, né? Assim, muito bonito, lindo, mas eu quero dizer para vocês, o templo será derrubado, mas ao terceiro dia ele vai ser retificado, ele vai ser refeito. Eu disse, não, abre a boca. O quê? Que história é essa? Que história é essa? Esse templo levou 7 anos para ser construído, e esse Jesus vem aqui dizer que vai ser derrubado e vai ser construído em 3 dias. Oh, meu irmão, como é bom andar com Jesus e conhecer Jesus. Parece que o discípulo não conhecia Jesus, irmãos. Oh, aleluia. Ei, você conhece Jesus, hein? Você conhece o Deus que você serve? Serve não conhece? Precisa conhecer. Sete anos. Jesus não está falando do templo feito pela mão dos homens. Jesus está falando do seu próprio corpo. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu te pergunto, igreja, Jesus ressuscitou? Alguém tem dúvida? Você pode dizer amém? Me prova isso, pastor. Me prova isso, que Jesus me prova. Prova. Jesus, vamos agora pisar na cabeça da serpente. Jesus morre, é levado pelo sepulcro, para o sepulcro de José de Arimateia, sepulcro novinho. Jesus é colocado lá, e ao terceiro dia Jesus sai do sepulcro, e Maria Madalena, junto com as outras Marias, foram ao sepulcro para buscar o corpo de Jesus. Chegou no sepulcro, Maria ficou apavorada, porque olhou de longe assim, a pedra tinha sido removida pelos anjos, olhou de longe e viu o sepulcro aberto, e viu o lençol dobradinho lá no sepulcro. Por que Jesus dobrou o lençol, pastor? Eu vou te falar. Primeiro, Jesus era caprichoso.
Sabe por que Jesus dobrou o lençol? Lá em Israel, irmãos, antigamente, costume, quando o anfitrião, ele convidava os amigos para jantar ou para almoçar. O anfitrião sentava com os amigos na mesa, a mesa já estava pronta, o serviçal já tinha montado a mesa, e ele sentava para jantar ou almoçar. E o serviçal ficava assim, olhando para ver o horário que ia terminar aquele jantar. O que o anfitrião ia fazer? Acabou o jantar. Se o anfitrião deixasse o lenço de qualquer jeito, era sinal que ele não ia mais voltar à mesa. Mas se o anfitrião dobrasse o lenço e deixasse sobre a mesa, era sinal que o anfitrião ia voltar. Jesus vai voltar! Jesus vai voltar! Jesus vai voltar! Aleluia! Sabe por que Jesus vai voltar? Ele dobrou o meu sol. Ele disse: Eclésia, 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 eu vou voltar. Eita, irmãos. O homem pensa que é muita coisa, né, irmãos? O homem pensa que é muita coisa. Eu sou pastor. Eu sou pastor. Paulo falou: as mulheres que ficam quietas na igreja, se quiser saber alguma coisa, pergunta aos seus maridos em casa. Aí quando o cara fala: eu sou pastor, eu sou maioral, ele diz isso aí para as mulheres. Paulo falou. Mas não explica por que Paulo falou isso. Sabe por que Paulo falou isso, não? Porque naquela época algumas mulheres dentro da igreja, elas não esperavam chegar em casa para perguntar alguma coisa. Aí dentro da igreja já gritava, já perguntava, e era aquela bagunça dentro da igreja. Foi por isso que Paulo falou. Mas se você for ler mais à frente, você vai ver Paulo agradecendo as mulheres, porque eram cooperadoras na eclésia, cooperavam com ele no evangelho. Aleluia! Sabe por que a mulher é bem-aventurada, irmãos? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não foi pastor que foi o primeiro a fazer evangelismo. Não foi diácono que foi o primeiro a evangelizar. Não foi nenhum homem que foi primeiro a evangelizar. Sabe quem foi? As mulheres. As mulheres. E Maria está lá, ó. Maria está lá procurando Jesus. Maria está lá procurando imitar Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero levar o corpo de Jesus para perfumar, para ajeitar. De repente Maria vê um homem bonito, todo de branco, e diz assim: jardineiro, cadê Jesus? Me diz aonde está Jesus, jardineiro. Eu quero levar o jardineiro. Está quieto, irmão. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Você quer arrebatamento? Você quer? Quantos querem arrebatamento de vocês? Sabe uma coisa? O teu corpo físico vai mudar. Vai ser transformado. Vai ser glorificado. Vai ser glorificado mesmo. Mas vai ser glorificado. Só tem uma coisa que não vai mudar em você. O que é, pastor? Vou te responder. Sabe o que não vai mudar em você? É a tua voz. A mesma voz que tu tem hoje é a mesma voz que tu vai ter com o corpo celestial. Me prova isso, pastor. Me prova isso. Eu vou te comprovar agora. Jardineiro. Jardineiro. Onde está Jesus, jardineiro?
querendo levar ele. Ela não está conhecendo o jardineiro, aquele homem, porque ela está vendo só o corpo. Mas quando o jardineiro fala assim, Maria, poxa, quando ele fala Maria, ela diz assim, ó, Rabi, és tu, Rabi. Agora Jesus não mudou, o corpo mudou, foi glorificado, mas a voz é a mesma. Xandarabacalabaxuga de Campos Campos. Não me toques agora, porque ainda não fui para o meu pai. Já é meus irmãos, diga meus irmãos, que eu tenho de poucos minutos, pouco tempo, eu vou estar lá com eles. Aleluia, aleluia, aleluia. Você crê? Igreja edificada em Cristo. Igreja edificada em Cristo. Pedro, tu és pedra. Maria, com certeza, Maria vai correndo. Chega na reunião dos discípulos e diz assim: olha, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Que é isso, Maria? Jesus morreu. O discípulo, irmãos, parece que não conhecia Jesus. O discípulo parece que não confiava nas palavras de Jesus. Maria, Jesus morreu. Não, morreu, ressuscitou. Não, ressuscitou. Jesus está morto, Maria. Discípulo, tira lá agora. Vim de lá agora do sepulcro. Eu falei, não, você não falou comigo. De repente, irmãos, milagrosamente, Jesus entra naquela reunião e diz: Pai seja convosco. Pai seja convosco. Aleluia. Mas antes, Tomé disse: Maria, eu só acredito se ele vem aqui e eu tocar nas feridas dele. Aí Jesus começou a falar: Tomé, eu estou aqui, Tomé. Toda aquele minha ferida. A Bíblia não diz que Tomé tocou. Mas, meus irmãos, se Tomé tocasse, tivesse tocado, ele seria bem-aventurado, porque seria o primeiro a tocar em Jesus. Amém, irmãos? Amém? Você é a igreja de Deus? Você é a igreja edificada em Deus? Você é a igreja que ora com fé? Você é a igreja que acredita? Abaixo do canto das minhas. Aleluia! Aleluia! Sabe o que acontece, irmãos? Tem algumas pessoas na vida que oram, mas não oram com fé, não oram acreditando. Alguma vez não acredita que Jesus ressuscitou, não que Jesus vai voltar. Pastor, me prova isso. Vou provar, irmãos, que às vezes as pessoas não oram com fé. Tiago morreu. Tiago está morto. Tiago morreu. Mataram Tiago. Vão matar Pedro agora. Pedro está preso. Pedro sabe que de manhã Pedro vai morrer. Pedro está fazendo o que, irmãos? Pedro está cantando, está orando, está louvando a Deus, está acreditando em Deus. Eu confio em Deus, né? E as mulheres estavam lá orando lá, ó. Jesus, Deus, Tiago já morreu, agora falta Pedro. Livra Pedro, Senhor, tem misericórdia de Pedro. E a mulher está orando. De repente, irmãos, um milagre aconteceu, um vendaval na cadeira, e as portas se abriram, e milagrosamente Pedro sai pelas portas. E sabe para onde Pedro vai, irmãos? Deus livra Pedro da prisão. Sabe para onde que ele vai? Comer pizza. Não
na tenda de Davi. Pedro vai comer cachorro quente. Pedro vai comer hambúrguer. Que isso, pastor? Nada disso. Porque o crente hoje, quando recebe uma bênção, alguns, né? Vai lá comer uma pizza, né? Na tenda de Davi, em vez de ir para casa adorar, agradar a Deus. Obrigado, Deus, pela bênção. Vai primeiro nas tendas. Sabe onde Pedro foi? Para a casa de Maria orar. Agradecer a Deus. Quando ele bate na porta, quem vem na porta e abre a porta? A menina. A menina. Ela abre a porta, fecha a porta e diz: mamãe. Pedro na porta. Menina. Pedro está preso, menina. Pedro vai ser morto, menina. Mamãe, Pedro na porta, mamãe. Pedro quer entrar. Menina, para com isso, menina. Pedro está preso. Oh, irmãos, quando você orar, ora com fé. Aleluia, 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 aleluia. A mãe vai lá, pega na porta, abre a porta, dá de cara com o Pedro. Pedro está vivo. Amém? Terremoto abriu. Se preocupe não, irmãos. Existe algum terremoto na nossa vida que é para nos abençoar. Que isso, pastor? Que isso, pastor? Terremoto é para destruir, não. Não existe terremoto que é para nos abençoar. Oh, glória. Me prova isso, pastor. Me prova isso. Vou provar agora, irmão Paulinho. Vou provar agora. É Paulo em cima, né? O Pedro em cima. Tá os dois presos. Os dois presos. Os dois filhos. Todos os dois presos. Acorrentada. Sabendo que poderia morrer, mas louvando a Deus, cantando, adorando. É só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. E o terremoto, pastor? Vou falar agora. De repente Deus manda um terremoto. O terremoto veio abrir as cadeias, rebentando as correntes. Aleluia. Paulo e Silas solto, milagrosamente. Todos presos estão ali, soltos, milagrosamente. Terremoto. Sabe o que aconteceu? Você sabe? O carcereiro, ele bota a espada no pescoço e diz: vou me matar. Porque ele sabia que se o prisioneiro fugisse, ele seria morto. Então antes que me mate, eu vou me matar. Um dos discípulos diz: não faça isso. Estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Ah, é? E eu tenho que fazer o quê? Para ser salvo. Olha aí, um terremoto abençoador. Eu tenho que fazer o quê para ser salvo? O discípulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Não foi uma bênção, não, foi duas. Foi duas. Ele salvo e a casa dele salvo. Olha a igreja do Senhor sendo edificada. Glória a Deus. Vamos voltar aqui para o tema. Estou terminando já, tá, irmãos? Fazer igual os pregadores famosos. Estou caminhando para o final. Nunca acaba, né? Irmãos, Pedro, tu és pedra. Jesus queria diferenciar Pedro dele. Como assim?
Pedro, tu és pedra. Pedra no grego significa Petros. Petros significa fragmento de pedra. Pedro era uma pedrinha. Aí você diz assim: sabe que Deus pode me usar? Eu não tenho cargo na igreja, não sou nem batizado do Espírito Santo, sou tão pequenininha. Deus não está olhando se você tem cargo. Deus não está olhando se você é pequeno. Deus está olhando para o desejo do teu coração. Pedro era Petro, era pedrinha pequena. A Bíblia diz, o estudo bíblico diz que nós somos Petros, nós somos fragmento de pedra. Mas irmãos, vemos que Jesus continua o versículo e diz: e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro, Jesus está dizendo que edificarei a igreja sobre Petros, pedra. O que significa pedra? No grego significa rocha grande e firme. Quer dizer o que, irmãos? Você é Petro, mas Deus é pedra, Jesus é pedra. Então a igreja foi edificada na rocha grande e firme. Deus é rocha grande e firme. Você crê nisso, irmãos? E é nessa rocha que a igreja é edificada. Porque, irmãos, que há 2000 e poucos anos, né, o diabo não conseguiu destruir a igreja. Por quê? Porque está edificada em Deus. Se fosse do pastor Joel, pastor José, pastor Rono qualquer, já tinha sido aniquilada, errada, estava no vento. Irmãos, tem gente aí preocupada: será que o diabo, meu Deus, será que a igreja vai acabar? A igreja de Deus nunca acaba. A eclésia do Senhor nunca acaba. A igreja que Jesus edificou não vai acabar. É daqui para o céu. A igreja foi construída em Jesus. Amém, irmãos? Foi construída em Jesus. Você é Petros ou não? Pode ser também, você é Petros. Você é fragmento, pequenino. Eu te pergunto: quem disse que Deus não usa pequeno? Deus usa grande também. Mas o foco de Deus é nos pequenos, aonde não se espera que saia a bênção de Deus. Para terminar, irmãos, testemunho. Uma senhora lá do interior, uma senhorinha já de idade. Você não deve conhecer o testemunho. E tinha uma festividade na igreja. E tinha muita gente. E nessa festividade tinha o prefeito da cidade. De repente Deus tomou aquela senhorinha, aquela senhora de idade, em línguas estranhas, sem intérprete, em línguas estranhas, e ela começou a falar em línguas estranhas. Depois que ela começou a falar em línguas estranhas, que ela acabou, e que foi feito o apelo, aquele homem aceitou a Jesus como Salvador, e o homem perguntou: em que faculdade que essa senhora estudou? Porque a língua que ela falou foi tudo para mim. Eu entendi tudo que ela falou. Eu entendi tudo que ela falou. E a resposta foi: eu não estudei em nenhuma faculdade. Eu sou analfabeta. Deus usou aquela senhora em línguas para aquele homem. Deus usa pequeno. Se alguém diz que você não é nada, não se preocupe, Deus usa você. O importante é o reconhecimento de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Estava brincando com o Arthur hoje, não sei se foi o Arthur. Leia o Arthur.
pregar. Se não tiver, eu não prego não. Viu, né? Sabe por quê, irmãos? Tem grandão que acha que a igreja é assim. Camarada foi convidado para um congresso e ele perguntou quantas pessoas vai dar no dia da pregação. Eu não vou, umas 1.000 pessoas, então não vou não. Por quê? Porque eu só prego para 5.000 pessoas. Se eu pregar para menos, vai queimar a minha reputação. Jesus pregava para uma pessoa. Jesus pregava para grupo. Pregava para a multidão. Não tinha esse negócio. Glória a Jesus. O importante é que nós somos edificados no Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso? Pedro, tu és pedra. Pedro, tu és Pedro. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Aí você canta assim agora. Quem é este que tem autoridade? Para quê? Para o mar se acabar. Quem é esse que mudou a minha vida? Esse é Jesus. Esse é aquele que edificou a igreja. Me salvar. Quem queria?
como meu Salvador. Tem alguém? Amém. Vem aqui na frente para nós orarmos. Traz aí. A segunda pessoa para Jesus. Tem uma segunda pessoa para Jesus. Tem uma segunda pessoa para Jesus. A segunda pessoa para Jesus. Recebeu Jesus como Salvador. Vamos orar para Deus abençoar ele, guardar ele. Fez a melhor escolha. É o lugar, irmãos, que Deus quer que estejamos na casa do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor, este jovem que decidiu, Senhor Deus, receber a Ti, Jesus, como Salvador. A oração desta igreja, Senhor, é que Tu venha abençoá-lo, é que Tu venha guardá-lo, livrá-lo de todo mal, Senhor. Meu Pai, que de hoje em diante ele receba de Ti, ó Pai, o fortalecimento para seguir avante, ó Deus. Não permita, Senhor, que o inimigo tenha poder contra este jovem, mas que Teus anjos venham guardá-lo, Senhor, em nome de Jesus. Toma a vida dele nas Tuas mãos e que ele, Pai, seja uma bênção em Ti. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer esta igreja, agradecer o pastor Josué e todo o ministério. Muito obrigado.